Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vou estar falando de uma empresa um pouquinho diferente do que eu já trouxe aqui. Essa empresa é a Santos Brasil, então o vídeo de hoje vai ser um vídeo para mostrar uma empresa, comentar um pouquinho sobre os resultados dela e por que ela me chamou a atenção. Então entrando aqui no Investidor 10, a gente vai ver uma empresa cotada a 14 vezes o seu lucro, realmente um patamar de PL bem alto, né? E um PVP de 4,83 vezes, certo? Um dividend yield na faixa de 5,78%. Por que eu acho que esse PL é alto para essa empresa? Porque você pode observar e falar assim, mas ela tem um PL desse, mas está pagando quase 6% de yield, né? Mas a Santos Brasil é uma empresa que tem um payout muito elevado, esse payout que está distorcido, tá? Na verdade o payout da companhia é de 95% a 100% do lucro dela, então ela repassa praticamente todo o lucro dela como dividendo. Em compensação, uma empresa que repassa todo o seu lucro, ou maior parte dele como provento, é uma empresa que acaba mostrando pra gente uma capacidade de geração de caixa. E eu achei bem interessante, principalmente a margem bruta dessa companhia, que evoluiu bastante depois de 2020. Aqui a companhia realizou um follow-on, fez uma reestruturação na sua parte de logística. Então a partir de 2021, a companhia teve 39,9% de margem bruta e desde então vem melhorando consistentemente. Uma margem bruta de 56% é uma margem muito boa, ou seja, a cada R$100 que a empresa tem de receita, ela sobra 56 para ela utilizar, pagar suas contas e aí vai sobrar o recurso, e a margem líquida também bem alta, 27%. Mesma coisa, subiu em 2021, antes disso a companhia chegou a dar prejuízo em diversos anos. Depois desse follow-on e reestruturação, a margem da companhia subiu bastante. É uma companhia que continua investindo nos seus negócios, tem seu investimento em CAPEX, e aí está expandindo, melhorando as tecnologias para, consequentemente, melhorar as margens. Então, bem interessante que subiu para 17,7%, e agora a gente teve uma margem líquida dos últimos 12 meses de 27%. Então, uma margem muito boa mesmo. Outra coisa muito interessante é que a companhia tem uma dívida líquida bem equilibrada, né? Ela tem uma boa posição em caixa, inclusive nesses piores períodos onde ela representava prejuízo, ela também tinha uma dívida muito baixa, né? Dívida líquida EBITDA sempre nessa faixa de 0,48, 0,5, chegou a ter -3 aqui, esse -3 foi por conta da grande posição em caixa dela, e agora uma dívida líquida sobre EBITDA de apenas 0,09, ou seja, muito baixa mesmo. A liquidez corrente da companhia é muito boa, 3,36. O que isso significa? Ela possui 3 vezes os seus ativos circulantes em relação aos seus passivos, né? Então, para cada real de passivo circulante que a companhia deve no curto prazo, ela tem R$ 3,36 no bolso, né? Então, também é uma média bem alta, ela chegou aqui em 2020, provavelmente por conta do follow-on subiu bastante a liquidez corrente dela, mas ela sempre manteve uma liquidez corrente acima de 1. Então a margem EBITDA também sempre positiva, o que mostra que realmente aquele valor negativo de dívida líquida sobre EBITDA era em relação à grande posição em caixa, né? Não é porque o EBITDA era negativo, mas sim porque a companhia tinha muito dinheiro em caixa, o que acabava gerando então aquele indicador de forma negativa. A companhia não é muito comentada, mas ela não é mais uma microcap, ela vale 11 bilhões, é o valor de mercado dela, o enterprise value dela também é de 11 bilhões, e hoje, olha só que interessante, ela tem uma dívida bruta de 2,57 bilhões, que ela capturou através de debentures, tá? Mas ela tem 2,44 bilhões em caixa de disponibilidades para estar utilizando, consequentemente uma dívida líquida de apenas 130 milhões. Então, só para a gente ter em comparativos, no último trimestre, terceiro tri de 2024, a companhia representou um lucro líquido de 216 milhões, ou seja, só aqui já foi 2 vezes a sua dívida líquida e apresentou uma margem de 28%, uma melhora em relação ao ano passado. Como que essa empresa aqui ganha dinheiro então? Ela possui alguns terminais de containers, seriam 3, um no norte e 2 para o sudeste e para o sul. Então o que ela faz aqui? Ela realiza o transporte de containers, seja para pegar nos navios, fazer esse manuseio de cargas, né, usando os guindastes, e também ela faz o trabalho de armazenagem. Hoje o maior porto dela é o Porto de Santos, eu vou estar mostrando ele um pouquinho mais para frente, mas a companhia então ganha dinheiro dessa forma, com o manuseio de containers, e também ela tem alguns segmentos de logística para carros, né, que ela faz esse transporte de carros também, e pela armazenagem, certo? Ela tem alguns containers que ela utiliza para armazenagem e ela ganha um dinheiro em cima disso.
Mas o que eu queria mostrar que é muito interessante é que essa companhia tem bastante a ver com a economia brasileira, né? O Brasil, ele é um grande exportador de diversos produtos, principalmente agrícolas, e essa companhia mostra bastante isso, uma vez que os portos são utilizados para esse transporte de cargas para outros países, ou mesmo o que eles chamam de cabotagem, que seria perto da costa, né? Perto das margens. Então, olha só, os principais destinos das exportações do Porto de Santos, que seria o porto mais relevante para Santos Brasil, em primeiro lugar, a China, individualmente, né? Tem aqui outros, mas em primeiro lugar a China. Então, boa parte das exportações vão para a China. Em 2024 foi 14%, então teve sim uma queda. Aqui mostra essa variação negativa em relação ao ano passado, de 17%. Mas principalmente a China, depois os Estados Unidos, Índia e México. Olha só, os principais produtos exportados pela Santos Brasil. A gente tem em primeiro lugar o açúcar. E o açúcar esse aí que também influencia diversos resultados de outras empresas que a gente já conhece. Como por exemplo a Jalles Machado também, né? O açúcar influencia bastante a companhia. Ela também faz a exportação de café, papel e celulose, olha que interessante, papel e celulose, algodão, carne bovina, químicos e também alguns metais. Já na movimentação de importação, a Santos Brasil tem também um grande parceiro comercial, é a China, né? O grande parceiro comercial do Brasil é a China. Consequentemente, a Santos Brasil acaba se envolvendo nas transações internacionais de exportação e importação com a China. A gente também tem os Estados Unidos e para importação a gente também importa bastante da Bélgica e da Alemanha, um pouco diferente do gráfico de exportações. E os principais produtos importados são principalmente químicos, maquinários, né? Máquinas e equipamentos. Aí também temos automóveis, aeronaves, embarcações e também peças e eletrônicos, mas um grande destaque então para os químicos e maquinários. Aqui a gente pode observar a receita bruta da Santos Brasil. Então, no último trimestre, ela teve uma receita bruta de 863 milhões de reais. A receita líquida foi de 764 milhões de reais. O custo operacional da companhia melhorou bastante em relação ao que era no passado. Antes ela tinha uma margem bruta muito baixa, ali na casa de 20%, e agora os custos operacionais foram apenas de 337 milhões, em cima da receita de 863, né? Então sobrou um EBITDA de 406 milhões, e o EBITDA é bem recorrente, né? 406, teve pouca oscilação aqui, teve apenas 0,2 de não recorrente. E a margem EBITDA bem elevada, 53%. Aqui mostra a evolução do EBITDA ano a ano. A companhia vem melhorando os seus resultados. E olha só, ano após ano, vem entregando um recorde de crescimento no seu EBITDA e também no seu lucro líquido. Se eu puxar aqui então o gráfico de lucro líquido, a gente vê que teve um período que a companhia apresentava um resultado não tão legal até 2020. A partir de 2020, a companhia começou a apresentar crescimento no seu lucro líquido ano após ano. Então depende bastante dessas movimentações de exportação e importação. Já dei uma passada por cima do resultado da companhia e do que ela faz. Agora vamos olhar um pouco como que vem se comportando o seu valor de mercado e o seu lucro líquido. Então, nos últimos 5 anos, a companhia realmente vem apresentando um crescimento e uma melhora no seu lucro líquido. A partir de 2021, a companhia já começou a melhorar nesse indicador. E o seu valor de mercado, como nós já sabemos, o valor de mercado ele acompanha o lucro. Então, o lucro crescendo, o valor de mercado acompanhou essa evolução. O que a gente observa agora é uma grande distorção entre o seu lucro líquido e o seu valor de mercado atual. Hoje, essa linha aqui de lucro líquido seria algo na casa de 13 bilhões de reais e a companhia é negociada hoje a 11 bilhões. Cada ação da Santos Brasil vale R$ 12,84. Então, se a gente fizer a conta de 13 bilhões, que seria onde para o lucro líquido da companhia, e dividir pelo valor de mercado de 11,09, a gente tem que a companhia teria que valorizar 17,2% para que essas linhas se encontrem. Isso, com a cotação atual, seria algo na faixa de R$ 15. Então, pessoal, realizando a projeção junto com o dividendo por ação, o lucro por ação projetado, eu peguei o resultado do último trimestre e lancei então 4 vezes ele para dar um lucro projetivo e considerei também um yield mínimo de 8%. Então, a gente teria então um DI esperado de 7,4% e considerando 8% de yield mínimo, a gente teria um preço teto de 11,88%. Claro que a companhia não consegue entregar hoje esse yield, ela vai entregar algo na casa de 6%. Então, se a gente considerar 6%, teríamos um preço teto de R$ 15,84. Usando mais alguns métodos de cálculo, eu puxei aqui então as cotações da Santos Brasil.
Hoje aqui nessa casa aqui de 12,87, né? Ali estava mostrando 12,84, mais 3 centavos apenas de variação. Coloquei uma taxa de desconto de 12,66%, mas por conta do aumento da Selic a gente já pode mudar isso para 13%. E a gente tem um valor presente líquido negativo, ou seja, de acordo com o método de fluxo de caixa, mesmo que a companhia tenha um crescimento, o preço teto seria de apenas R$ 7,27, ou seja, a companhia teria que cair pela metade para atingir esse preço teto. Já utilizando as informações de proventos, a companhia possui 864 milhões de ações e o último trimestre apresentou um lucro líquido recorrente de 216 milhões de reais. Multiplicando isso por 4, a gente tem um lucro por ação, total, de 864 milhões de reais. Um lucro por ação, então, pegando esse valor e dividindo pela quantidade de ações, a gente tem um lucro por ação de R$1. Considerando um payout de 95%, geraria então um dividendo de 95 centavos por ação, o que daria um yield hoje de 7,39% em cima do valor da companhia de R$ 12,87 por cada ação. Se eu considerar um yield de 8%, a gente chegaria num preço teto de 11,88. Mas caso eu mude esse valor para 6%, a gente chegaria perto daquela informação do valor de mercado de R$15. Eu defini então um preço teto final de R$14, tá? Mas é uma companhia que eu não tenho na minha carteira e que eu acho ela realmente um pouquinho cara, apesar desse preço teto definido aqui, uma empresa negociada a 14 vezes o lucro. Existem outras opções no mercado, mas se a companhia continuar entregando o crescimento da forma que ela vem entregue, provavelmente esse preço sobre lucro pode ser justificado, e aí sim a gente vê que com o tempo o dividendo também vai aumentando, vai crescendo e o valor do preço teto vai aumentando junto. Mas caso a gente defina então um preço teto de R$14, a gente teria uma margem de segurança de 8,78%. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau.